Para os médiuns. 8. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos Vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre meus servidores, e eles profetizarão. Atos 2, 17, 18, 9. Prefácio. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens, e que a voz dos Espíritos penetrasse em toda parte. Para que cada um desses homens pudesse adquirir a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam atualmente sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade que desponta entre pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, entre crianças e velhos é uma prova da realização dos tempos preditos por Jesus. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem os olhos do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio ele fez o seu olhar penetrar nas profundezas do espaço, e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus deu ao homem a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos ou, falando mais claramente, são as vozes materiais pelas quais os espíritos se exprimem para se tornarem compreensíveis aos homens. A missão dos médiuns é santa, porquanto ela tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir os homens sobre suas vidas futuras, a fim de encaminhá-los para o caminho do bem, não para poupá-los do trabalho material, que devem realizar na terra, para o seu adiantamento, e não para favorecer a sua ambição e a sua cupidez. É disso que os médiuns devem se conscientizar, para não fazerem mau uso da sua faculdade. Aquele que compreende a gravidade e a seriedade do mandato de que está investido, sabe cumpri-lo, religiosamente. Sua consciência o reprovaria, como por um ato sacrílego, se ele fizesse de uma faculdade que lhe foi dada com um objetivo muito sério, e que o coloca em relação com seres do além-túmulo, um divertimento e uma distração, para si ou para os outros. Como intérpretes dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Os serviços que podem prestar são proporcionais à boa direção que dão à sua faculdade, porque aqueles que estão no mau caminho são mais nocivos que úteis à causa do espiritismo e pelas más impressões que causam, eles retardam, quando não impedem, mais de uma conversão. Eis porque terão que prestar contas do uso que fizeram de uma faculdade que lhes foi dada para o bem dos seus semelhantes. O médium, que deseja continuar a receber a assistência dos bons espíritos, deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento. Aquele que quer ver a sua faculdade crescer e se desenvolver deve evoluir moralmente, e abster-se de tudo o que poderia afastá-la do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos algumas vezes se utilizam de instrumentos imperfeitos, é para lhes dar bons conselhos, tratar de encaminhá-los para o bem, mais se eles encontram corações endurecidos, e se os seus conselhos não são escutados, eles se retiram, e os maus têm então o caminho livre. Ver capítulo 24, itens 11 e 12. A experiência prova que, entre aqueles que não tiram bom proveito dos conselhos que recebem dos espíritos, as comunicações, depois de terem algum brilho durante certo tempo, pouco a pouco vão se degenerando, e acabam caindo em erros, nas palavras vazias ou no ridículo, sinal evidente do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos e afastar os espíritos levianos e mentirosos, esse deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Se sem isso a mediunidade é uma faculdade, que nada produz de bom, que pode até se tornar prejudicial àquele que a possui, porquanto pode se transformar em obsessão perigosa. O médium que compreende seu dever, em vez de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, pois que ela pode lhe ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém.
Se as suas comunicações merecem elogios, ele não se envaidece com isso, pois sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por seu intermédio. Se dão lugar a críticas, ele não se ofende, porque elas não são obra do seu próprio espírito. Reconhece que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à intervenção dos maus espíritos. Essa é a razão por que procura adquirir essas qualidades e pede, por intermédio da prece, a força que lhe falta para alcançá-las. Deis. Prece. Deus Todo-Poderoso, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que estou solicitando. Resguarda-me da vaidade de me considerar protegido contra os maus espíritos, resguarda-me do orgulho que poderia me iludir quanto ao valor do que obtenha, protege-me contra todo sentimento contrário à caridade para com outros. Médiuns. Se eu for induzido ao erro, inspira a alguém a ideia de me chamar a atenção, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento, e tomar para mim, e não para os outros, os conselhos que os bons espíritos queiram me ditar. Se eu for tentado a iludir, seja no que for, a sentir vaidade pela faculdade que quiseste me conceder, eu te peço que a retires de mim, antes de permitires que ela seja afastada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu adiantamento moral.